tomar no cu, caralho! Pra se fuder, porra! Porra! Salve, salve, meu bonde. Cá estamos nós novamente. O São Paulo hoje foi a Porto Alegre enfrentar o Inter, né? O São Paulo terceiro colocado, o Inter o segundo, né? Ambos em busca de assumir a liderança do campeonato, né? Ambos vindo de derrotas no meio de semana pela Libertadores, né? E ambos com jogos decisivos no meio de semana dessa semana agora, né? Também pela Libertadores, né? O Inter veio com seu time completo, né? O Inter que vinha cobrado porque vinha de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas, se eu não me engano. Então o Inter veio buscando o resultado. Então o time titular do Inter veio a campo hoje, né? São Paulo também hoje contou com o retorno de Daniel Alves e de Luciano, né? Que Daniel Alves passou um mês fora por conta da lesão. O Luciano não pôde jogar os 2 jogos da Libertadores por conta da suspensão, quando ainda jogava pelo Grêmio, no jogo contra o próprio Inter, né? Aquele jogo, o primeiro Grenal que teve 250 expulsos de cada lado, enfim, né? Sobre o jogo, né? O jogo, velho, uma vontade de espirrar. Pera aí. Pronto, espirrei. Então, enfim, sobre o jogo, né? Posso dizer que um jogo 100% do começo ao fim, 90 minutos de superioridade do São Paulo, né? Mas aí entram diversos pontos. Superioridade até que ponto, né? Eu vou chegar lá. Vamos por partes, né? No primeiro tempo, o São Paulo fez o começo do jogo, né? Logo, uma outra falha de saída de bola, de novo, novamente, outra vez, repetidas vezes falhas em saída de bola. Por pouco o Inter não fez um gol, né? Também foi a única chance do Inter no jogo fora o gol, né? Foi uma defesa de voo. E aí o São Paulo manteve-se bem, né? Pressionando saída de bola, marcando bastante, forçando o Inter a errar, né? Então assim, vinha bem. E aí num lateral em que o Reinaldo fez tudo que o Diniz não pede, né? Tudo que o Diniz abomina, que é dar um chutão pra frente, né? Numa dessa, ele cobrou o lateral, o jogador devolveu nele e o Reinaldo deu uma espanada pra frente. Naquele deu uma espanada pra frente, o Cuesta dominou, abriu na esquerda pro Moisés, o Moisés deu na área e gol, né? Do Inter no ataque, simplesmente do nada, né? É incrível como é fácil fazer gol no São Paulo, né? São Paulo tem uma dificuldade extrema de marcar gols, mas para tomar é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu não sei o que acontece, não sei se é sorte, não sei se é sorte não, né? Se é sorte do adversário, no caso, se é azar do São Paulo, não sei, mas é incrível como é fácil fazer gol no São Paulo, né? E é incrível como é difícil o São Paulo marcar gols, né? É uma dificuldade absurda, mas enfim, o Inter achou esse gol, né? E o São Paulo continuou melhor em campo, né? Nessa saída de bola, marcação, pressão, o São Paulo conseguiu roubar a bola lá na frente, sofreu uma falta. Na falta, Reinaldo cruzou na área, Pablo desviou e o Luciano fez o gol de empate logo, se não me engano, 6, 7 minutos depois do gol, né? Do gol do Inter. E aí o São Paulo conseguiu ainda manter-se melhor, né? Relativamente bem, mas assim, ainda sem criar oportunidades extremas, né? Superioridade de posse de bola, superioridade de domínio territorial, de domínio de jogadas, de ações, mas sem criar sem nenhuma chance, né? Enfim, aí fomos para o segundo tempo. O segundo tempo começou também com superioridade do São Paulo, né? Também com superioridade do São Paulo. E aí logo aos 14 minutos o Inter teve o jogador expulso, né? Aí começou a mudar muita coisa, uma expulsão justa, né? Uma jogada do Igor Gomes, o Zé Gabriel chegou simplesmente dando uma tesoura no meio campo, matando a jogada, enfim, né? Uma expulsão justa
O Zé Gabriel foi expulso. E aí, a partir desse momento, o jogo que já tinha superioridade do São Paulo virou completamente ataque contra a defesa, né? Completamente ataque contra a defesa. O Inter não fez absolutamente mais nada no jogo, né? Então, assim, o São Paulo teve outras oportunidades, teve uma oportunidade com o Tietê, outras oportunidades e não conseguiu concluir, né? E aí vieram substituições completamente loucas de Diniz, né? Em que, assim, o time do São Paulo buscava o ataque, os jogadores tinham vontade, eu não reclamo de falta de vontade, porque percebe-se que não é falta de vontade. Os jogadores corriam, os jogadores lutavam, mas o São Paulo não conseguia ser efetivo nesses seus ataques, né? Foi um jogo completo de ataque contra a defesa, treinamento de ataque contra a defesa, mas o São Paulo não conseguiu criar oportunidades claríssimas e principalmente ser efetiva. O São Paulo conseguiu ter 3 boas chances de gol com o Tietê, no final do jogo com o Daniel Alves, né? Mas assim, muitas dessas jogadas de bolas esplanadas, de cruzamentos, né? São Paulo não conseguia ser efetivo nessa criação de jogadas. E aí com as substituições, o Diniz tirou o Léo, colocou o Paulinho Boia mais ou menos como um lateral esquerdo, mas assim, não era bem um lateral esquerdo, porque os laterais de São Paulo sempre funcionam como pontas, né? Inclusive é incrível, até chega a ser uma deficiência, que em muitos momentos que o São Paulo vai atacar, os meias ficam esperando os laterais passarem, certo? Para poder tentar alguma coisa. Teve uma jogada de contra-ataque do São Paulo que o Daniel Alves veio arrancando pela ponta e ele não progredia até o Igor Vinícius passar por ele para dar prosseguimento à jogada, porque essa profundidade, esse ataque dos pontas que o São Paulo não tem, o São Paulo termina dependendo dos laterais, mas dependendo mesmo, né? O ataque do São Paulo não progride sem os laterais. Muitas vezes o ataque do São Paulo, quando os laterais não avançam, empaca. Então assim, o São Paulo é muito dependente dos laterais para atacar. Então assim, muitas vezes o time fica esperando os laterais avançarem para poder atacar. E o time do São Paulo é extremamente dependente dos laterais para marcar, né? Porque quando toma um contra-ataque, o Tietê e os 2 zagueiros lá atrás. Hoje o Daniel ajudou um pouco mais a recompor, foi menos desesperador, né? Mas o São Paulo só defende com os laterais e o São Paulo só ataca com os laterais, né? Talvez a ofensividade, o São Paulo não tenha isso por não ter um ponta. Então o Diniz explora muito os laterais, mas ele explora de uma maneira tão exacerbada que o São Paulo não consegue ter profundidade, não consegue atacar, não consegue ser incisivo sem os laterais. Então o meio espera os laterais passarem para conseguir tentar projetar alguma coisa, né? E muitas vezes os laterais sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem, sobe pro ataque, volta pra marcar, sobe pro ataque, volta pra marcar, sobe pro ataque, volta pra marcar. Então assim, é desgastante, né? E sem os laterais no ataque, São Paulo não ataca. Sem os laterais na defesa, São Paulo não defende. Então, sabe? Peca-se aí na recomposição defensiva, né? Peca-se aí na cobertura defensiva, né? Enfim. Mas assim, não tem muito cobrado de defesa do São Paulo hoje. Simplesmente porque o jogo realmente foi ataque do São Paulo contra a defesa do Inter. Então assim, né? E aí, no primeiro tempo, no momento de 10 minutos em que o Inter teve mais posse, o São Paulo se compactou bem, né? O São Paulo se manteve atrás da linha da bola ali, com a linha de 5, né? Com os 2 zagueiros dos laterais, e o Tietê compondo essa mesma linha de 5, com a linha de 4 no meio ali, com o Luciano voltando para compor e o Paulo solto na frente, né? Inclusive o Luciano, de novo, que partida, né? Não pelo gol, mas é incrível a entrega desse jogador, né? Mesmo o jogador que tá lá na frente para concluir é o cara que volta para marcar, volta para compor linha de marcação, vem roubar a bola na defesa, sabe? Vem cobrir o lateral. É incrível a dedicação do Luciano, né? Então assim, que jogador, que momento vive, né? O oposto dele já podemos falar de Tietê e Pablo, né? Que momento. E Tietê, Pablo e Igor Vinícius, né? Que momento ruim vivem, né? Igor Vinícius não acerta nada,
né? O Tietchan não acerta nada, o Pablo nem tenta, né? E quando recebe alguma coisa perde, sabe? Então assim, eu não gosto de queimar jogador, horrível, manda embora, não é assim, né? O Tietchan é um jogador sim qualificado, né? O Pablo é um jogador sim qualificado. O Igor Vinícius é um menino, mas é um menino de muito potencial, principalmente ofensivo, sempre teve problemas defensivos, mas um menino de potencial ofensivo e pode ser lapidado, pode ser trabalhado, principalmente com a seca de laterais direitos que o Brasil vive hoje, né? Então assim, o Igor Vinícius é um menino que pode vir a crescer muito. Então assim, não são jogadores péssimos, não são as piores coisas do mundo, né? Mas vivem momentos ruins, e enfim, né? Uma pena. Então assim, o São Paulo com essas substituições, né, do Diniz, ele, como o São Paulo era ataque contra a defesa e explorava bastante os laterais, ele colocou o Paulinho Boia no lugar do Léo Pelé, que era o zagueiro, puxou o Reinaldo mais para trás para compor a defesa como se fosse um zagueiro, né? E soltou o Paulinho Boia como um lateral esquerdo, entre aspas, mas que basicamente não era um lateral esquerdo, ele era um ponta esquerda. E quando o Inter dava um contra-ataque, ele voltava para recompor ali, como se fosse um lateral esquerdo, entre aspas. Mas na verdade ele não era um lateral esquerdo, ele era um ponta esquerda, basicamente, né? E aí tirou Tietchan, enfim, ele colocou 500 atacantes. E, enfim, chegou no momento do jogo, o São Paulo não tinha nem transição meio ou defesa-ataque, né? Porque não tinha mais meio. Então, assim, né? Muitas vezes o São Paulo não conseguia criar, não conseguia triangular, né? Simplesmente tentava maneiras de se jogar em Paulinho Boia, dado ele correr, ele ir na linha de fundo para cruzar a bola na área. Reinaldo chegava lá na frente, cruzava a bola na área. Muito chute de fora da área, desperdiçado. Vitor Bueno, Hernanes, todo mundo tentando arriscar de fora da área, né? Entraram para isso, né? O Hernanes entrou porque tem um bom chute para tentar achar alguma coisa. Então, muito chute de fora da área, muito tentativo. Mas assim, o São Paulo não conseguia ser efetivo, não conseguia triangular, criar jogadas, né? Assim, a superioridade numérica passa a ser até relativa nesse sentido, porque assim, talvez se o Inter estivesse jogando com 11, normalmente o São Paulo teria mais espaços para criar, né? O Inter jogando com 10, simplesmente botou seus 9 de linha atrás da linha da bola, fechou o time e não deu espaço. Então assim, a superioridade numérica nesse caso se torna ínfima, né? Se torna quase que... Porque assim, talvez se o Inter tivesse com 11 saindo para jogar, o São Paulo teria mais espaços. Como tava com 9, botou os 9 atrás da linha da bola, marcou, fechou o time e assim, conseguiu se segurar a medida do possível, né? E assim, o São Paulo, mesmo não conseguindo criar, ser efetivo, conseguiu ter oportunidades boas de gol, né? Pelo menos 3 chances boas de gol, que o Inter contou com uma noite inspiradíssima de Marcelo Lomba, né? Que fez uma grande partida, né? Salvou o Inter sem dúvidas. Se não tivesse sido a grande atuação do Marcelo Lomba nessas situações, o São Paulo poderia ter feito 1, 2 gols, principalmente no final do jogo, aquela bola do Daniel Alves, né? Que poderia ter definido a partida. Mas enfim, né? Após a expulsão, o Inter desistiu de jogar, né? O São Paulo foi pro positivo, jogou melhor. O jogo foi ataque contra a defesa, mas não conseguiu ser efetivo quanto à superioridade numérica, né? Então, enfim, eu considero a partida mais uma partida como a do Santos, por exemplo, e que o São Paulo foi melhor, o São Paulo foi dominante, mas o São Paulo não leva os 3 pontos, né? Então, mais uma partida que o São Paulo perdeu 2 pontos, entre aspas, né? Mas enfim, né? Agora o São Paulo vai quarta-feira. São Paulo permanece em Porto Alegre, né? Vai treinar lá amanhã e viaja para o River direto de Porto Alegre, ou para o River, para Argentina direto de Porto Alegre, né? E aí vai jogar o seu jogo da vida lá contra o River.
Mas assim, como torcedor, é meio difícil. É óbvio que a gente sempre quer que ganhe, a gente sempre tem um fio de esperança, de um milagre, mas a situação é essa, é um milagre. Então assim, a classificação do São Paulo na Libertadores é praticamente impossível, né? Mas o São Paulo vai lá fazer esse jogo da vida contra o River na quarta-feira. O Inter também joga na terça, se eu não me engano, pela Libertadores também. Mas o Inter está numa situação um pouco mais tranquila, né? O Inter precisa fazer 2 pontos em 2 jogos para classificar, ou seja, se o Inter ganhar, já está classificado, né? Então, assim, a situação do Inter é bem mais tranquila. O Daniel Alves vai jogar, né? Então, assim, já muda bastante coisa. Apesar de o Daniel Alves ter feito uma partida muito ruim hoje, né? Não estava jogando bem. E além de não estar jogando bem, ainda teve aquele lance fatídico da falta, né? Do começo do vídeo aí. Mas, assim, querendo ou não, um jogador que dá outra postura ao time, enfim, né? Tranquiliza os caras, um jogador experiente, de currículo e carreira incontestável. Então, assim, muda muita coisa, né? Mas já o Luciano não joga, então, né, vamos ver como é que vai ser esse time. Eu acredito que provavelmente, sei lá, um Brenner deve entrar, né? Ou até o Vitor Bueno, enfim, não sei. Não sei. Só na quarta para sabermos. Mas é isso, amigos. Sobre o jogo, considero que o São Paulo perdeu 2 pontos, né? Foi um empate com gostinho de derrota, porque o São Paulo merecia ter ganho e poderia ter ganho, mesmo não tendo feito uma partida brilhante, mesmo com alterações loucas no segundo tempo, simplesmente para colocar o time para frente de forma desvairada. Mas o São Paulo merecia, poderia ter ganho, se não fosse uma atuação brilhante do Marcelo Lomba, né? Então foi isso, né? Um jogo de um São Paulo com muito volume, mas pouco contundente, pouco efetivo nos seus ataques, né? Poderia ter agredido mais o Inter com um a mais, né? O São Paulo com um a mais, né? Então é isso, né? A gente se vê e tamo junto.